1998 foi lançado para o PlayStation 1 e também para o PC, o primeiro jogo baseado diretamente numa obra do Philip K. Dick. Estou falando de Ubik. Este, inclusive, é um dos primeiros livros que eu li dele e um dos meus favoritos. Eu lembro de ter jogado Ubik na minha época de PlayStation 1 e não ter entendido nada. Na verdade, eu nem gostei desse jogo naquela época. Os gráficos eram um pouco datados demais, até mesmo para 1998. E olha que jogos em 3D naquela época estavam começando e ainda assim achava os gráficos bem estranhos. Apesar de algumas coisas ali da jogabilidade serem bem interessantes, com point and click, coisa que eu gosto bastante. Porém, o que eu não sabia naquela época é que os desenvolvedores tentaram fazer a adaptação mais fiel possível deste livro para os videogames. A versão do PC eu não joguei, mas é considerada muito mais polida e os gráficos melhores. No jogo você lidera e treina uma equipe de pessoas com poderes especiais. Poderes esses que são utilizados, na verdade, para tentar bloquear outras pessoas que têm poderes especiais. É como se fosse uma espécie de mutantes. Se vocês quiserem, eu faço um resumo e uma produção só sobre esse livro aqui, inclusive sobre o roteiro que o próprio Philip K. Dick escreveu e infelizmente nunca foi gravado, mas aparentemente seria bem interessante. Como eu disse, o game ele é elogiado pela sua adaptação e consegue passar bem o senso de paranoia dos personagens e também até do próprio Philip K. Dick. Se você tiver disposição e curiosidade, vale a pena jogar Ubik, principalmente hoje em dia com os emuladores dando aquela recalchutada no gráfico. E o próximo jogo dessa lista é de 2016 e se chama Californium. Esse não é necessariamente um jogo baseado em alguma obra específica do Philip K. Dick, e sim baseado em todo o universo e conceitos criativos do autor. Os próprios criadores do jogo descrevem ele como uma homenagem ao autor de ficção científica Philip K. Dick, que transporta você para a vida de um escritor que está procurando a sua própria identidade. California é um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa, e a sua missão principal é você procurar pelos cenários alguns objetos escondidos em formatos de triângulo. Alguns são bem fáceis e óbvios de encontrar, outros vão exigir mais que você busque pelo cenário como um todo, o que é bem interessante, mas pode ser também um pouco enjoativo em alguns momentos. O jogo ele tem esse gráfico cartunesco que eu acho muito bonito e envelheceu bastante bem dos últimos 8 anos pra cá. E se você é fã do Philip K. Dick, tanto dos livros quanto de sua biografia, você vai encontrar várias referências a ele e suas obras aqui nesse jogo. Como, por exemplo, lojas de disco, loja essa que Philip K. Dick trabalhou e vários de seus personagens também trabalharam. Inclusive, este personagem é a cara do Philip K. Dick. Californium é um jogo que está disponível na Steam e vale muito a pena se você gosta desse tipo de jogo de quebra-cabeça e de buscar itens escondidos. Também de uma boa história, pois o jogo vai se revelando e você vai descobrindo quem é esse escritor ao longo das fases. Inclusive, eu gostaria que tivesse mais jogos baseados na obra do Philip K. Dick com esse estilo. It's your lucky day, Mr. Green. We're offering you a unique opportunity to pass through the Looking Glass.